1978, o Roberto Carlos Ramos era um menino que mal tinha entrado na adolescência ainda e já era o recordista de fugas da FEBEM de Belo Horizonte. Tem menino que sai do caminho, Marguerite. O Roberto é um desses. Pelas contas dele, segundo uma matéria que Veja mesmo publicou vários anos atrás, ele fugiu 162 vezes da FEBEM, entre o momento que ele entrou, aos 6 anos, e o dia que ele saiu, aos 13. Quando ele estava na FEBEM, ele batia e apanhava. Quando ele estava fora da FEBEM, ele cheirava cola, roubava, dormia na rua. Como é que é? Sair? Como é que é? Pirulita, sai! Pirulita! Que bonitinha essa palavra! Ele acabou se afastando da mãe de tanto que ele fugia. A mãe ia visitá-lo e não encontrava ele lá. Você nunca mais viu ela? Todas as avaliações psicológicas e tudo mais do Roberto Carlos davam ele como uma pessoa com problemas de aprendizado, problemas de socialização, problemas mentais. O que puder imaginar de problema para uma criança estava lá na ficha dele que ele tinha. Diziam que ele era irrecuperável. E ela espera que a gente faça milagre. A gente até tenta. Mas milagre é uma coisa que só acontece de vez em quando. O curioso é que o Roberto Carlos não tinha sido um menor infrator. Ele foi levado à FEBEM pela própria mãe, porque ele era o caçula de 10 filhos de uma lavadeira. Ela acreditou na propaganda de que na FEBEM ele teria roupa, comida e instrução, que era muito mais do que ela poderia dar para ele, e deixou o menino lá, imaginando que estava fazendo o melhor para ele. A senhora entra naquela porta à esquerda, embaixo da passarela. Eu não sei qual é a mente perversa que é a autora da ideia de que meninos entre 7 e 14 anos devem ficar agrupados. Mas foi nesse momento em que as coisas realmente desandaram para o Roberto Carlos. Ele saiu do grupo dos meninos pequenos e entrou no mesmo alojamento que os meninos mais velhos, que lógico... O Pereba era o nosso ponta direita. O cara driblava demais. Ia para lá, para cá. Não tinha quem parasse ele. Bom, nessa altura... aconteceu uma coisa inesperada. Uma pedagoga francesa chamada Marguerite, que estava fazendo um trabalho justamente na FEBEM de Belo Horizonte, conheceu o Roberto Carlos, imediatamente se interessou por ele e, movida muito pela paciência e, acho eu, mais ainda por uma certa insensatez, por um instinto de que aquela pessoa, de alguma forma, devia fazer parte da vida dela, ela fez de tudo para se aproximar do Roberto Carlos. A dona quer saber como é que eu vim parar aqui. Quero! Fazer de tudo, no caso, significa levar para casa, tentar disciplinar, dar comida, ouvir, falar, tentar ensinar, aguentar todos os ataques, as tentativas de roubo e não desistir. É impossível saber o que move uma pessoa a aguentar tudo isso e imaginar que sim, que é capaz de mudar algo nessa situação. Mas, de fato, a Marguerite conseguiu o que ela imaginava que ela ia conseguir. O Roberto Carlos Ramos foi adotado por ela, estudou na França, voltou para o Brasil, se formou em pedagogia e tem também um mestrado em contar histórias. Daí o nome do filme, Contador de Histórias. E esse foi o ponto de contato entre ele e a Marguerite. Ela convenceu o menino a contar a história dele para ela. É lógico que ele fantasiou, contou várias vezes a história de várias maneiras diferentes, mas é lógico também que por mais que você invente, fantasie, tente escamotear, o simples fato de contar é se revelar também. Eles vão levar você pra FEBEM! Você vai ter casa, comida e escola! É uma história, lógico, pedindo para ser filmada. E foi filmada com muita graciosidade, de maneira muito simples, às vezes tateante, às vezes equivocada, mas muito graciosa, muito cheia de calor, pelo Luiz Vilaça. Eu deixei tanta pipa presa naqueles postes que eu tinha certeza que um dia minha rua ia sair voando. A Marguerite é interpretada muito bem pela Maria de Medeiros, aquela atriz portuguesa, e 3 meninos fazem o Roberto Carlos em diferentes idades. O mais novinho, que faz ele aos 6 anos, e o que faz ele no começo da adolescência, aos 13, são particularmente bons. Vai logo, Ale! Puta que na merda! O filme não pretende ser um filme de tese, porque o que interessa aqui, lógico, é essa ligação intangível, inesperada, incompreensível e fortíssima entre 2 pessoas que nunca tinham se visto antes, que não tinham absolutamente nada em comum e que se encontraram.
nesse ponto o filme sucede muito bem. A imaginação do menino é muito bem representada, tem cenas muito engraçadinhas, como ele conta, por exemplo, quando o barracão dele era quente, que se você entrasse com uma galinha viva, você saía pela porta de trás com um frango assado. Ele é muito bonitinho mesmo. Perereca azeda. Não é pior. Puta que lá merda. Puta que lá merda é legal. É um filme que, apesar de tudo, eu acho, apesar dos pequenos erros, das falhas, dos vacilos, tudo mais, ele tem uma qualidade que é inimitável, que é, a gente sente que o diretor também está encantado com a história. Ele é um filme feito no melhor dos espíritos. Bom dia! Mas a dona Judite parecia mais um hipopótamo. O chão até tremia quando ela andava. E no final, o Roberto Carlos Ramos, o verdadeiro Dama Canjinha, ele aparece fazendo uma apresentação contando uma história de assombração, uma história super exuberante de assombração, para uma plateia de crianças e com os pais das crianças num parque. E ele dá um show contando história mesmo. Eu vou contar uma primeira história para ver se vocês estão preparados mesmo para ouvir. Os braços parecem com o braço de gorila, da grossura da coxa de um homem que rasteja-se no chão. A dona quer saber como é que eu vim parar aqui. Quero.